Meus prezados irmãos, eu quero, nesta manhã de quinta-feira abençoada, vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar para que possamos aqui entrar no momento de mais uma breve reflexão matinal. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, sou grato a Ti pela oportunidade de estar aqui na Tua presença. Que Teu Espírito possa nos direcionar nesta manhã, falar conosco, nos instruir, para que possamos servir de canal de bênção, de edificação espiritual para os Teus filhos, para todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo matinal. Fica conosco, é o que pedimos e é o que peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando prosseguimento aqui sobre Deus abre a porta do impossível para nós queremos trazer algo que Deus colocou em nosso coração, em cima de que Deus abre a porta do impossível na vida de fé de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Na Bíblia Sagrada, livro de Romanos, capítulo 4, verso 20, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Eu vou repetir porque esse versículo é muito importante. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glórias a Deus. Me dê aqui um pouco da sua atenção nesta manhã, em nome de Jesus. A fé de Abraão em Deus, queridos, foi testada de uma forma que a maioria de nós nunca conhecerá. Abraão já era um homem velho quando Deus o trouxe para fora e disse a ele, olhe bem, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 15, verso 5. Abraão, queridos irmãos, acreditou na promessa de Deus. Naturalmente, isso fosse impossível. Abraão e sua esposa, Sara, passaram muito tempo em idade fértil e não tinham filhos ou não tinham filhos. Veja bem, a fé de Abraão em Deus foi testada com essa promessa para ver se ele aceitaria a palavra de Deus, não importando o que o seu raciocínio lhe dissesse. Abraão não vacilou em sua fé e Deus cumpriu a sua promessa. É o que nós acabamos de ler aqui em Romanos 4, 20. Sara deu à luz a um menino e eles nomearam seu filho de Isaque, como o Senhor, como Deus o instruiu. Olhe bem isso aqui. Escute o que eu quero vos dizer de importante nesta manhã. O segundo teste na vida de Abraão. Mas agora Abraão foi testado uma segunda vez. E esse foi um teste diferente de qualquer outro teste. Anos mais tarde, quando Isaque era menino, Deus voltou a falar com Abraão. Gênesis 22, 2 diz assim: toma agora o seu filho, glória a Deus, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha bem, o que Abraão deveria pensar sobre isso? Nada disso fez sentido. Deus parecia estar contradizendo, mas a fé de Abraão em Deus não vacilou, não desfaleceu,
não enfraqueceu. Nós estamos em tempo de crise, queridos, em tempo de pandemia, crise sanitária, onde a humanidade está assolada, mas nós precisamos ficar firmes em nossa fé, como ficou Abraão mediante a tudo que passou. Apesar da aparente absoluta impossibilidade da situação, ele se levantou de manhã, olhe bem, Abraão, carregou o seu burro, dividiu a madeira necessária para a oferenda e começou a jornada de 3 dias pelas montanhas com Isaac. Gênesis capítulo 22 narra essa história. Para ele não importava a situação humanamente falando. Podemos imaginar, escute, que ele teria sido tentado a pensar em dúvidas quando subiu a montanha até o Moriá. Pensamentos como, olha isso aqui, o coração de Sara provavelmente vai quebrar e ela nunca me perdoará. Eu serei um assassino. Eu devo ter entendido mal. Um Deus amoroso não poderia ter dado tal mandamento. Isso são afirmações de pensamentos imagináveis que poderiam vir à cabeça de Abraão. E, no entanto, Abraão não havia ouvido errado. Ele agiu com ousadia e bravura, porque Deus havia dito isso. E podemos ler o que aconteceu. Veja bem, esses pensamentos de dúvidas que Satanás sussurrou em seu ouvido foram desviados e derrotados pelo escudo da fé de Abraão. Ele acreditava, sem sombra de dúvida, que Deus manteria a sua promessa para com ele, mesmo que isso significasse que ele tivesse que ressuscitar Isaque dos mortos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, do verso 17 ao 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Glória a Deus. Considerou que Deus era poderoso para até entre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Louvado seja o nome do Senhor. A fé nos dá poder para agir. Escute isso aqui. Claro, Deus cumpriu sua promessa. No último segundo, ele parou Abraão de realizar seu sacrifício e Isaque foi poupado, passando a se tornar o pai da nação de Israel. Deus não deixa, queridos, de cumprir aquilo que ele nos promete. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, podemos ser tentados a pensar em dúvidas, quando um passo de fé que Deus está trabalhando em nós para fazer, talvez não tenhamos certeza de como o futuro irá se fizermos isso, mas a fé nos dá poder para agir, para ter atitude, mesmo que não possamos ver qual será o resultado. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando temos o escudo da fé, glória a Deus, nós também podemos resistir aos pensamentos de dúvidas que o adversário tenta disseminar, tenta semear para colocar em nossa mente. O Deus de Abraão é o mesmo Deus a quem servimos na atualidade, a quem servimos hoje. Ele é desde a eternidade até a eternidade. E não há nada, queridos, que ele não possa realizar ao nosso redor e em nós. Não importa o quão impossíveis as circunstâncias pareçam. Deus é capaz de fazer um milagre em minha vida e em sua vida. Ele prometeu que eu, que tenho uma natureza humana, pastor Elias, pecaminosa,
e estou cheio de orgulho e de egoísmo, todos os tipos de outros desejos, posso ser feito conforme a imagem e semelhança de Cristo. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre seus irmãos. Mesmo alguém com uma natureza como a minha, todos os nossos hábitos e tendências podem ser um participante da natureza divina. Isso é privilégio de Deus para nossas vidas, para a vida daqueles que têm fé, para a vida daqueles que creem em teu nome. 2 Pedro 1:4 diz: por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quando eu viver, ou quando vivermos essa fé, então seremos filhos e herdeiros de todas as coisas junto com Jesus. Romanos 8:16-17 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha bem, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da tua glória. Há alguma razão para duvidar do Senhor, duvidar dele? Não, nenhuma. Apocalipse 21:7. Olha que profundidade tem nesta palavra de João Batista, inspirado por Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem limites, mas aprendemos com Abraão que a fé em Deus requer ação. Nós lemos: e o Deus de paz, escute, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Isso está escrito em Romanos, capítulo 16, verso 20. O que é fé, então? E para sentar e dizer: sim, eu acredito que Deus vai esmagar o adversário sobre meus pés, e depois esperar que isso aconteça? É uma pergunta. Claro que não. É para agir e seguir em frente com fé, quando Deus opera em nós, em mim, como Abraão fez quando ele dividiu a lenha necessária para sacrificar seu filho. Isso significará, meus queridos, sacrifícios da nossa parte, da minha parte, desistir da minha vontade ou da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Abraão viu o sacrifício como uma condição de Deus para cumprir, a fim de receber a sua promessa. A mesma coisa é para mim, é para nós. Olhe bem aqui isso aqui. Vamos seguir o exemplo de Abraão, cuja obediência fez ele o pai de nossa fé. Em Romanos 4:16-20, diz para nós assim, preste bem atenção aqui no que eu vou ler. Romanos 4:16-20. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também os que têm fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem, como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade.
mesmo assim, escute, não duvidou, nem foi em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glórias a Deus. Acredite nas promessas de Deus, meus queridos, e seja rápido em cumprir as condições para que Deus possa te abençoar. Não deixe a sua confiança depender do seu raciocínio. E lhe diz, não importa mais as suas limitações naturalmente falando, Deus pode realizar uma salvação completa e perfeita em nós, em você. Ele não pergunta se somos capazes, ele só pergunta se estamos dispostos. É a pergunta do Senhor. Se a resposta é sim, não há limite para o que podemos realizar através de Deus. Palavra abençoada que o Senhor nos traz aqui nesta manhã para nosso elevo, para nossa edificação espiritual. Deus abre a porta do impossível na vida de fé de Abraão, mas também pode abrir uma porta de impossível na minha vida, na sua vida, se nós permanecermos, aleluia, na fé. E eu quero citar Abraão, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, por não crer no Senhor, mas foi fortificado na fé e deu glórias a Deus. Reconheça a glória de Deus na sua fé, para que Ele possa continuar te abençoando. Finalizo aqui essa reflexão matinal e cito, Deus abre uma porta do impossível na sua vida, como abriu na vida de Abraão. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, sou grato a Ti por esta palavra. Que o Senhor possa realmente fortificar a fé dos Teus filhos. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a falta de fé, falta de credibilidade entre em nossos corações, no coração dos Teus filhos, mas que possamos, como Abraão, acreditar no impossível do Senhor, que o Senhor é poderoso para permitir que entramos na luta, na peleja, nas adversidades, mas que lá na frente o Senhor vai agir no sobrenatural para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Cura a enfermidade, Senhor, das pessoas. Pai, eu te peço aqui nesta manhã, cito o nome do Senhor Virgílio, lá de Venda Nova, está internado, Senhor, no hospital evangélico, enfermo, a família está abatida, mas que o Teu Espírito possa controlar e confortar o coração de todos os Seus filhos, da sua esposa, neta, que o Senhor possa abençoar e fazer a Tua vontade para que a família possa ser confortada na Tua presença. Pai, muito obrigado por esta manhã de reflexão matinal. Dá-nos, Senhor, um dia abençoado. Cura, livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Logo mais às 14 horas estaremos aqui num grande trabalho, junto com as irmãs do Circo de Oração, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.